Bem diferente das histórias que eu ouvi. A minha história teve um começo no fim. Quando o inferno pensou ter vencido, Jesus tomou a chave que me fez cativo. E esse amor perfeito me fez entender que, diferente das histórias de TV, na minha história, Cristo é o mocinho e na vida real o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios defeitos. E o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar para a cruz é como olhar para um espelho. Reflete a glória que revela os meus defeitos. E na vida real o maior vilão sou eu. E na vida real o maior vilão sou eu. E na vida real o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios defeitos. E o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar para a cruz é como olhar para um espelho. Reflete a glória que revela os meus defeitos. E na vida real o maior vilão sou eu. E na vida real o maior vilão sou eu. E na vida real o maior vilão sou eu. E na vida real o maior vilão sou eu. Olá, sejam bem-vindos na Salita. E o Diandra, muito obrigado por essa participação. Eu amo essa música e ela veio mesmo bem a calhar para acontecer com o nosso tema de hoje. Como não pecar mais? O que devemos fazer para não pecar mais? Eu vou logo mergulhar em João 8, apresentar a nossa história de hoje. É um episódio em que Jesus, no dia anterior, começa a sua jornada com muitos desafios. O povo fica dividido a pensar se acredita ou não acredita nas suas palavras. As autoridades simplesmente não reconhecem Jesus Cristo. Foi tanta coisa menos boa que aconteceu nesse dia que o texto vai terminar assim: e cada um foi para a sua casa. Em João 7, 53. No capítulo 8 de João, vai aparecer que todos foram para a sua casa, menos Jesus. Jesus vai para o Monte das Oliveiras e passa a noite em oração. E de manhã muito cedo ele vai até o templo e começa a ensinar o povo. Em poucos minutos, várias pessoas ficam em volta de Jesus a aprender a palavra de Deus, a aprender tudo o que Jesus estava a ensinar. De repente surgem os fariseus e alguns escribas com uma mulher que eles afirmam que encontraram essa mulher no próprio ato adulterando. A mulher estava no próprio ato e eles agarraram sua mulher e trouxeram até Jesus. Eles falam assim para Jesus: olha, na lei de Moisés diz que quando uma mulher é apanhada no próprio ato, ela deve ser apedrejada. E você o que diz? Na tua opinião, o que é que devemos fazer? Vou voltar um pouquinho. Jesus acordou cedo, veio até o templo para ensinar a palavra de Deus, para pregar a salvação. E aparecem agora uns caras que querem que Jesus saia do seu foco para
apedrejar uma mulher. Jesus simplesmente ignora e continua a escrever. A Bíblia vai frisar que o objetivo principal deles não era apedrejar essa mulher. O objetivo principal deles era arranjar alguma coisa para condenar Jesus. Temos que ter muito cuidado quando o diabo nos apresenta um suposto problema. Porque quando o diabo diz que o buraco tem 5 metros, acredita, é bem mais fundo. Ele já planejou tudo de forma a arrastar mais pessoas para esse abismo. O objetivo principal era Jesus. Jesus não sai do fogo, continua aí. A Bíblia vai dizer que eles continuaram a insistirem, até que Jesus levanta e diz que querem apedrejar ela? Podem apedrejar. Na versão livro, o escritor diz, podem apedrejar. Só que eu quero que o primeiro a tirar a primeira pedra seja aquele que não tem pecados. Se existir alguém aqui que não tem pecado, seja o primeiro a tirar a primeira pedra. Ele diz isso e volta no seu foco. Continua a desenhar no chão. Depois de um tempo, Jesus levanta. E o que aconteceu é que todos foram embora, começando dos mais crescidos, dos mais velhos até os mais novos, todos foram embora. Na narração eu apresentei 2 grupos. O primeiro veio para aprender com Jesus, o segundo grupo veio para testar Jesus. Nenhum deles ficou, só estava nesse cenário agora a mulher e Jesus. Jesus vai questionar agora para a mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela diz, não, ninguém me condenou, Jesus. Ok, eu também não te condeno. Eu quero que você agora é livre e não peques mais. Uau! Jesus impediu que todo mundo me condenasse. Aleluia, amém. Jesus também não me condenou. Glória a Deus. Mais do que isso, Jesus me tornou livre. Ele podia falar agora, você é minha discípula por obrigação, és obrigada a fazer tudo o que eu mando, aonde eu for você vai junto, você vai cozinhar, vai cuidar das minhas... Não, Jesus fala que és livre, eu não te condeno e não estou a te aprisionar, podes ir. Mas vai e não peques mais. Aí surge o nosso tema. Como fazer para ir e não pecar mais? Eu fui adúltera a vida toda. Eu tirei gravidez a vida toda. Eu sou viciado em velocidade, em drogas. Eu sou viciado em dívidas. Eu não consigo ficar calado, não consigo guardar segredos. Como agora vou simplesmente ir e não fazer mais? Como é que eu faço isso? Na teoria é muito bonito. Terminou o culto, um culto abençoadíssimo. Você sabe que Jesus te perdoou. Você sabe que foste restaurado. Você sabe que a misericórdia te alcançou. Mas você também sabe que essa não foi a primeira vez. Que todas as vezes que você sai da igreja, você volta a cometer o mesmo pecado. Então, nosso tema é nesse sentido. Como deixar de pecar, como não pecar mais, como não fazer aquilo que me aprisionava. Porque Jesus teve misericórdia de mim e me protegeu. Não se vê que eu sou vítima, eu sei que eu sou culpada. Lá porque ninguém me apedrejou, não significa que eu não tenho pecados. Eu sei que eu cometi aquele pecado. Eu conheço a minha pequenez, eu conheço o nível da culpa que eu tenho. Foi simplesmente a misericórdia que me alcançou. Então eu preciso de alguma forma, alguma orientação de como não voltar a cair naquilo para não me acontecer o pior. Porque eu preciso ser grata àquele que teve misericórdia de mim. Dá para perceber? Paulo vai apresentar uma abordagem em Romanos 7 e 8, ou estamos muito em 7 e 8, que ele vai falar que miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque nem eu mesmo compreendo a minha forma de agir, porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse faço. Paulo vai acrescentar esse texto, vai dizer, olha,
Porque o desejo de fazer o bem, eu tenho, isso está em mim. Eu tenho esse desejo de fazer o bem, mas eu não consigo realizar. O realizá-lo não está em mim. É esse tipo de pecado que eu estou a colocar aqui, algo que te aprisiona, algo que você não consegue lutar contra, que é mais forte do que você. Percebes? Primeiro ponto, como não pecar mais, aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador, sendo nova criatura. Eu vou explicar todos os pontos um por um. Primeiro, ser nova criatura. Segundo, precisas guardar a palavra de Deus. Em terceiro lugar, você precisa ter intimidade com Deus da palavra. Em quarto, precisa conhecer aquilo que é a tua própria fraqueza. Em quinto, você precisa vigiar e orar. Em sexto, você precisa procurar alguém para partilhar sobre isto que te aprisiona. Você precisa não se isolar, percebes? Agora, ponto por ponto. Entenda a dimensão da salvação. Jesus não apenas pagou a nossa dívida, como Ele nos libertou de tudo aquilo que nos amarrava, tudo aquilo que nos acorrentava. Jesus paga a nossa dívida, vai em nosso lugar e nos torna livres para decidir pecar ou não pecar, livres para ter escolhas próprias, livres. Entenda que você é livre. O pecado não mais tem domínio sobre ti. Lembra do texto de Paulo a Romanos 7, 8? Paulo vai falar que até aqui, sim, o pecado tem domínio sobre o homem, mas graças a Deus que por meio de Jesus Cristo, Ele me libertou disso. Através do sangue de Jesus Cristo, as correntes foram quebradas, as correntes foram desfeitas, o jugo foi desfeito. Agora, para quem se inclina para as coisas do Espírito, o pecado não tem domínio. Eu preciso ser nova criatura, eu preciso aceitar que o sangue de Jesus Cristo me libertou disso, mas eu continuo carregando esse corpo que é fraco. O que fazer? Eu preciso me inclinar para as coisas do Espírito. Como nova criatura, eu preciso me inclinar para as coisas do Espírito. Já chegamos nesse ponto. Preciso guardar a palavra de Deus no meu coração. Preciso guardar a palavra de Deus no meu coração. O salmista vai frisar: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu preciso ter respeito a esse Deus que teve misericórdia de mim. E por respeito, por amor a esse Deus, eu vou guardar a palavra dele no meu coração para não pecar contra ele. Porque nós estamos em guerra. A palavra de Deus é a espada que vai te ajudar a pelejar contra o pecado. Vai te dar arma, estrutura, para entender por que eu não posso falar mal do meu próximo. Por que eu não posso viver uma vida de mentira? Eu encontro justificação na palavra. Jesus, quando tentado no deserto, ele vai se defender com a palavra. Quando o diabo vai falar, está escrito, ele vai também está escrito. Percebes? Porque algumas vezes o diabo vai trazer algumas mensagens que para os mais distraídos pode parecer que é a palavra de Deus. Mas não é. Não é bem assim. Tem que saber o que está escrito. Outras vezes, ele vai trazer coisas que até está escrito, só que está distorcido, está fora do contexto. Você precisa entender o contexto do que está escrito. Eu preciso ser nova criatura, preciso guardar a palavra de Deus. Eu preciso ainda ter comunhão, intimidade com Deus da palavra. Tu ter uma vida de comunhão com esse Deus, andar em tudo que é a minha jornada. Eu preciso colocar Deus como prioridade. Já no deserto, Moisés, numa conversa íntima com Deus, Deus vai falar: olha, Moisés, esse povo é rebelde, é murmurador. Se eu for com vocês, eu vou matar esse povo no deserto. Então eu vou enviar um anjo para vos acompanhar. Mas ele vai falar: eu não abro mão da tua presença. Deus, se a tua presença não for conosco, então não nos faça sair deste lugar. Atenção que o rumo era para a terra prometida, eles estavam no deserto. Mas Deus fala: se o Senhor não for conosco, se a sua presença real não for conosco, como tem sido até agora, nós nem queremos sair daqui, preferimos ficar aqui. Sem Deus, longe de Deus, você vai pecar.
faz. Então a ideia é se aproximar cada vez mais a Deus. Salita, você não tem noção do pecado que eu cometi hoje. Reconheceste o pecado, se aproxima de Deus. Está difícil, se aproxima de Deus. Longe vai ser impossível. Longe não é possível mesmo. Se aproxima de Deus. Busca o Espírito Santo, conversa com o Espírito Santo. Salita, está difícil. Se puder, mesmo quando você já está lá no bordel, ora a Deus, Deus, eu não estou a conseguir, o que eu faço para sair daqui agora? Quanto mais você pecar, mais busca ajuda a Deus, busca intimidade, proximidade com Deus. Longe de Deus não é possível. Jesus em João 8,12 vai falar: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas será a luz da vida. Você precisa de luz, precisa estar com Jesus. Ok? Primeiro ponto, ser nova criatura, nascer de novo. Segundo ponto, guardar a palavra de Deus. Terceiro ponto, ter intimidade com Deus e a palavra. O quarto, conhecer as tuas próprias fraquezas. Nós temos a mania de acusar tudo que o diabo fez, mas como a Andrea e o Wildo cantarem muito bem, a gente também não é nada mocinho, a gente também é o vilão, sabe? Nós conhecemos as nossas fraquezas. Conhecemos. Precisamos identificar e não menosprezar elas. As nossas próprias fraquezas, aquilo que nos domina. A gente tem mais inclinação para o quê? Não vamos fingir que a gente não tem inclinação para o álcool. Temos inclinação. Quanto mais cedo você identificar as suas fraquezas e saber que elas são mais fortes do que você, porque são fraquezas, melhor para você. Você vai poder fugir delas. Você precisa fugir de tudo aquilo que te leva para o pecado. Você precisa se afastar, fugir mesmo. Você não é forte contra o pecado. O pecado te massacra. Você precisa fugir de tudo aquilo que é tendência pecaminosa, tudo que é aparência do mal. Fuja. Se você tem inclinação para o alcoolismo, fuja do bar. Você fala muito, não controla a boca. Quando já uma mesa redonda aqui, vamos escarnecer, sai daí. Sabes que você pede emprestado e não paga. Não recebe empréstimo. Percebes? É a tua fraqueza. Luta contra você mesmo. Luta. Renuncia ao teu eu. Vou pular para um outro ponto muito parecido com este, que é vigiar e orar. Eu devia falar, vocês precisam orar para não cair em tentação. O espírito tem coragem, é forte, mas a carne é fraca. Lembra-se que Paulo disse que precisamos, como nova criatura, precisamos nos inclinar para as coisas do espírito. Vigiar é isso, não é vigiar a vida do outro, é vigiar a tua própria vida para não cair naquilo que são as armadilhas do diabo. Porque nesse mundo, além de Deus, o diabo também nunca vai desistir de você. Ele vai tentar, mas depende de você próprio se ele vai conseguir ou não. Ele vai continuar aí a girar, até quando você dá uma brecha, dá uma oportunidade. Então, é você que tem que identificar, esse é o diabo a querer armar alguma coisa. Tens de resistir. Do pecado eu vou fugir, do diabo eu vou resistir. Preciso falar, eu não vou nisso. As pessoas vêm, pode que são alheias à sua vontade. Alguém vem e começa a te afrontar mesmo. Você fala, ele sabe que eu tenho língua comprida, que eu sou viciada em falar palavrões, que eu não levo desaforo para casa, que eu vou lhe responder poucas e boas, mas mesmo você está me provocar, então você precisa respirar. Não é o diabo que quer vir me tirar do meu estado assim de luz para me levar para as trevas. Identificar nesse sentido. Você sabe que tem uma inclinação para homens, mas as ofertas não param. Do nada, você está casada e está a surgir um abençoado a fazer ofertas e é abençoado será que só Deus na causa. Você sabe que aquilo é uma oferta do diabo, uma armadilha do diabo. Percebes? A oração precisa ser uma oração constante. Uma oração constante. Lembra-se de orar sem cessar? É orar constantemente. Na oração é orar por tudo e por todos. Ora por todos aqueles que envolvem esse pecado. É alguém que sempre te chatear a cabeça.
ore também por ele, Deus não abençoa. Alguém que te cutuca, você não está conseguindo perdoar, você é rancoroso, ora também por ele. Você ora para falar, Deus, onde caí mais uma vez? Me ajuda, o que eu faço para melhorar? Você precisa reconhecer, Deus, uau, eu estou 10 anos sem voltar a fumar lhamba. 10 anos. Me dá força para continuar assim até segunda a sua vinda. Me ajuda, eu preciso continuar. Deus, eu estou a desconfiar que mais um pouquinho eu vou cair. Me dá força, como que eu faço para continuar em pé? Na oração, seja transparente com Deus, é nosso Pai. Deus está aí para te ajudar. Ore para não cair em tentação. Ore para Deus te dar estratégia, para dar lugares, para dar pessoas. Nessa frente de Deus te dar pessoas, eu já vou passar para o último ponto, é não se isolar. Procure estar com a comunidade cristã, estar com amigos que partilham a mesma fé contigo, sim. Procura frequentar os cultos e participar nos departamentos, nos grupos, sim. Mas procure também alguém com quem você possa partilhar as tuas fraquezas, os teus embates. Alguém que você possa ser transparente com ele. É claro, tem o risco de encontrar alguém fofoqueiro, sim. Tem o risco de te decepcionar, sim, mas é necessário. Sozinho não conseguimos. Somos o corpo de Cristo. Precisamos de auxílio, de apoio de alguém. Alguém que você possa falar, olha, me ajuda, estou precisando de oração agora. Vem para minha casa, preciso de alguém para achar, senão eu vou sair para fumar mais uma vez. Alguém que você possa partilhar com ele. E se essa pessoa algum dia te decepcionar, lembra que o foco é Cristo. Peça para Deus te enviar outra pessoa. Só não desista daquilo que é Cristo, daquilo que é o teu percurso para a libertação por causa do erro de alguém. A pessoa também tem os seus desafios. O que seria o último ponto, o sétimo ponto, vamos transformar isso em uma conclusão. Se eu sei que o diabo nunca vai desistir de mim, eu preciso trabalhar na estrutura que vai receber os embates do inimigo. Dá para perceber? Eu preciso trabalhar na minha vida espiritual de forma a ter maturidade espiritual para vencer os meus vícios e as armadilhas do inimigo. Não preciso estar sempre na defensiva. Eu preciso estar preparada com as armaduras do Espírito. Mais do que explicar, eu vou partilhar com vocês, fazendo mesmo uma leitura, naquilo que é uma abordagem de Paulo sobre a armadura do Espírito. Vamos em Efésios capítulo 6, vamos ler o verso 10 a 19. Depois de eu terminar a leitura, eu vou explicar um exercício que todos nós vamos fazer em casa. Todos nós vamos fazer em casa essa semana. Todos nós vamos fazer em casa essa semana. Juntos vamos fazer mesmo, aplicando cada um dos pontos. Então, por favor, abra a tua Bíblia. No livro de Efésios, isso está no Novo Testamento, é uma carta de Paulo, capítulo 6, verso 10 a 19. A armadura de Deus. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecerem firmes. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz. Segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito,
que é a palavra de Deus. Orem todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia eu tornar conhecido o mistério do Evangelho. Deu para ver a forma como Paulo apresenta a necessidade de nos prepararmos espiritualmente. Em casa, se vai ser a nossa tarefa. Vais identificar aquilo que é o pecado que tem te escravizado. Eu também vou identificar. Todos nós temos um pecado que tem sido muito repetitivo na nossa vida. Vamos identificar este pecado. Vamos orar a Deus que nos ajude a vencer, a deixar de praticar esse pecado. Somos nova criatura. Se não és, aceita Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador agora. Vamos ter intimidade com a palavra. Lembra que precisamos guardar a palavra de Deus para não pecar. Vamos procurar na Bíblia o que a Bíblia diz com relação a essa prática pecaminosa que eu tenho feito. Vamos procurar uma vida de intimidade com o Espírito Santo, reforçar a nossa intimidade com o Espírito Santo para poder se inclinar às coisas do Espírito. Vamos junto entender que essa é a nossa fraqueza. Nós precisamos fugir daquilo que é a nossa fraqueza, daquilo que é nossa tendência pecaminosa. Precisamos fugir de toda a aparência do mal. Então, você vai fugir de tudo que for relacionado a esse pecado. Fazendo uma recapitulação, você vai vigiar e orar muito, 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 entregando na mão de Deus aquilo que tem te inclinado para esse pecado. Por último, vais orar para que Deus te oriente a alguém que possas conversar a respeito desse pecado. Eu não estou na lista desses alguém. Não estou. Procura alguém próximo a você, alguém que pode partilhar contigo a respeito disso. Por hoje é tudo. Espero que Deus te abençoe muito e te ajude a vencer esse desafio. Um beijão do tamanho do mundo. A partir de Portugal, Lisboa, Costa do Castelo de São Jorge, Largo São Cristóvão, Estúdio Rubates, o melhor lugar do mundo para se estar. Às segundas-feiras, 8 da noite, é na Salita.